Ayano Koji, a igualdade não existe. Não gostei disso aí não, cara. Vou mandar pro servidor da Soberana aí, o Eminência Narrativa. Puta canal bom, inclusive. Esse canal é bom, vamos lá. Classroom of the Elite é uma light novel escrita por Shogo Kinugasa, que teve adaptação para anime que ainda está em andamento. E sem dúvidas o ponto que mais atrai a atenção das pessoas e que é alvo das mais diversas discussões na internet é o protagonista dessa obra. Cara, esse cara aqui é o Peaky Blinder anime, tá ligado? É muito engraçado. Tem muita gente que é tipo... Ah, o Ayano Koji, cara, ele é foda, ele é frio. Eu sou que nem o Ayano Koji, tá ligado? Ele é o Sasuke da nova geração, tá ligado? É sempre os moleque meio edzão, assim, meio jovem, que acha que é mal interpretado, que gosta do Ayano Koji. Pelo que eu saiba, na Light Novel, ele é um personagem mais interessante, né? Na Light Novel ele é mais interessante, todo mundo diz isso. Mas no anime ele é o cara... Ele é o cara frio. Porra, cara. Ayano Koji. Muita gente o ama, muita gente o odeia, mas é fato que seu personagem impactou não só o desenvolvimento do plot de todos os outros personagens da obra, mas também as pessoas que foram, de certa forma... Ô, Cadeirante Gamer, só avisando. Pô, sobre Classroom of the Elite, o papo é que a Light Novel é bem mais legal. Todo mundo fala isso, que o anime não fez jus à Light Novel. Então fica aquela dica. Uma hora a gente tem que parar pra ler essa porra, né, cara? Porque... pela sua construção, sua personalidade fria, calculista e impiedosa, que machuca as pessoas, muitas vezes sem intenção, mas que também ajuda, sem querer, seus colegas de classe. Então nesse vídeo eu vou explorar com vocês, mas que também vamos ver as ajuda, colegas, sem vamos querer, ver as seus colegas. colegas de classe. Caralho, viado. Os caras fez um arenzão pra ele, porra. Então nesse vídeo eu vou explorar com vocês as principais características que fazem do personagem do Ayano Koji esse protagonista icônico e que nos ensina pela sua objetividade e frieza que o mundo é um lugar injusto onde só os mais Quando tu vai ler a nova em live? Eu não vou ver em live porque eu vou ler em japonês essa buceta, ninguém vai entender. Nem eu vou entender, vou ficar procurando palavra. Vai virar um bagulho arrastado. Ninguém vai querer ver essa porra, o pessoal eles vão cometer churrascada em live. Vai virar um negócio nojento, cara. Crescer na vida, mas de se manter no topo. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Denji, um dos apoiadores aqui do canal, então eu agradeço muito pelo apoio e se você quiser também patrocinar um vídeo, basta virar membro idealizador que seu tema será priorizado. E se não puder também não tem problema, só de se inscrever no canal e curtir o vídeo você já está ajudando demais esse projeto a continuar. Siga o Eminência Narrativa, cara, ele é um dos melhores canais atuais de anime, cara, esse cara é legal. Eu só queria mostrar um pouquinho pra vocês. Ele pega muitos animes, assim, e ele analisa bem. E muitas vezes ele pega uns animes bem não convencionais, tipo, pra dar esse tratamento respeitoso que ele dá. Ele pega, às vezes, um anime, tipo, que nem aqui, o Eminence in Shadow, que é um anime que ele tem coisas interessantes, mas não é um anime que você vai ver o cara que quer... Ai, não, eu sou o cara que quer falar e analisar anime e querendo analisar, sabe? E ele trata com o mesmo respeito que os outros. O que é interessante, porque no Japão, o cenário, tipo, de... Como que eu posso falar? O discurso público, né, melhor falar assim... Ele vai muito mais pra esse lado, de tratar todas as obras com certo respeito, sabe? E eu gosto muito disso dele, tá ligado? Eu gosto muito disso dele. Dá pra pegar umas recomendações legais, ou até ter uma visão interessante, sabe? De obras que são relativamente populares, mas... E não recebem esse carinho, né? Esse apreço do público de ter uma análise mais profunda e tal. Pô, muito legal o projeto do cara. Vocês sabem que eu sempre tento usar dos aspectos narrativos não só para expor aquilo que eu acredito ser o correto e não, é aquela coisa, ele pega obras que são populares, mas são obras que são populares que não recebem aquele carinho que a gente dá quando é uma obra cult, tá ligado? Que eu, querendo ou não, eu tô na bolha cult, em algum nível, porque eu falo dos jogos esquisitos que são feitos pra ser super analisados, tá ligado? Eu falo dessas coisas. Os animes que eu falo tendem a ir pra um lado cult. Às vezes, agora que eu consegui ir mais pro Slice of Life, eu saí desse nicho, tá ligado? Mas eu ainda sou dessa vibe, né? O pessoal pergunta, você gosta de Monster? Gosto, eu já vi. Legend of the Galactic Heroes, acho foda pra caralho. Len, acho foda pra caralho. O que você viu de shoujo? Eu gosto de Oni-sama E. Eu gosto de bastante coisa que é tipo, uau, cult, sei lá. Mas eu acho que é algo de muito valor é tratar com o mesmo respeito essas coisas, as coisas que são populares. E não deixar a popularidade dizer, tipo, se algo é luva de pedreirizado ou não, sabe? Tentar ir além. Não é luva de pedreirizado. Pô, palavra difícil de falar que eu criei. Luva de pedreirizado. Não é muito luva, tá ligado? Tem coisas que são esteticamente luva, mas tem certa nuance, né? Tipo o Mushoku Tensei, né? Que foi tratado como uma obra luva de pedreiro e o bagulho é mal bem escrito.
Se tivesse a estética de Monogatari, ia ser tratado com o mesmo respeito que Monogatari. Porque a escrita não... Entende? Tipo, os dois têm certo rebusco, assim. Não é só escrita pela escrita. Tá, vamos lá. Mais chamam a atenção nas obras, mas também pra tentar agregar algo pra quem... Bleach é luva, Bleach é luva, Bleach é luva. Ó, com todo respeito, Bleach é luva. Mas isso não tem problema. Mushoku é luva, porra, eu gosto. Mushoku é luva. É que não virou luva no Brasil, porque a galera luva no Brasil criou uma paranoia moral que eles não tiveram com Monogatari. Mas é bom, pô. O bagulho ser luva não torna algo ruim. Luva é uma energia, tipo... É que o luva de pedreiro, quando ele vai ver Mushoku, ele vai falar, pô, o poderzinho, receba, tá ligado? E eu, tá ligado? Eu sou a pessoa que vejo e tento tirar outra coisa. O Bleach é a mesma coisa, cara. É luva, mas luva não é sobre ser ruim ou bom, tá ligado? Não, Bleach é luva. Pô, a galera da luva gosta, porra. A galera da luva ama Bleach, porra. Bleach é um clássico shonen, porra. Bleach, pô, a galera da luva, quando eu comecei a ver anime, falava, não, Bleach é o segundo melhor anime, só perde pro Eder. É luva, é luva, é luva, é luva, perdão, é luva. Não existe shounen moderno que não é luva. Não existe. Tipo, não existe. É inerente ao shounen ser luva. Os manga daí é luva. Na gringa é luva. No Brasil, não. Não, eu não tô falando mal de Bleach. Eu tô falando que é luva. Tipo, luva não é sobre ser ruim ou bom. Luva é sobre a vibe de atrair a pessoa mais normal, luva de pedreiro possível, que vai gostar, tá ligado? Monster não é tão luva, cara, porque não é um negócio que pegou tão forte, tá ligado? Agora Berserk luvou. Berserk luvou pra caralho, né? Berserk luvou pra caralho. Berserk é bem luva, cara. Len é luva. Len deu uma luvada. Len deu uma luvada, mas eu acho que não foi uma luvada violenta. É que foi mais com a Z-Girl, tá ligado? O Len passou por um processo de subarribação. Subarribização. Foi subarribizado, tá ligado? O Len. O que é subarribização? Subarribização é quando surge um monte de girl, começa a fazer cosplay, conteúdo, um monte de artista começa a fazer arte, e a galera luva conhece, mas não vê. Mas vira um negócio assim que fica gentrificado por e-girls, né? Subarrib sofreu isso, por isso que é subarribização. E Len também sofreu isso, né, cara? Agora... Berserk luvou, né, cara? Mas Pô, Monster eu não sei qual que é o termo, cara. Que Monster... Monster não luvou exatamente, mas Monster realmente teve uma invasão de pessoas que não eram público-alvo. E... Como que é... Deu uma... Peaky Blindersada? Qual que é o nome daquela série lá do Homelander, viado? Esqueci o nome daquela série, porra. Deboizada. Deu uma deboizada. Monster deu uma deboizada, cara. Não luvou exatamente, deu uma deboizada. Deboizada é quando atrai o público específico em céu. Não, Monster não é nível Berserk. Berserk luvou pra caralho. Monster tá no caminho pra luvar. Ele tá na deboização, né? A deboização acontece antes da luvização da obra, tá ligado? Primeiro é o The Boys, que aí junta a galera meio em céuzona, assim, fica, nossa, ó o Johan, literalmente eu. Aí depois que sai do literalmente eu e vai pra galera, aí luvou. Berserk é muito luva. Berserk luvou, cara. Monster é bom? É bom pra caralho. Tem preconceito com coisa da Red Pill. Cara, tudo que é Red Pill é bom. Tudo que é Red Pill é bom. Esse que é o pior. Tudo que é Red Pill é muito bom. Taxi Driver, espetacular. Drive, da hora. O que mais é de incel? É de Red Pill. Peaky Blinders é divertido. Não acabei, mas achei divertido. The Boys, eu não vi o suficiente, mas achei divertido também. Achei Taxi Driver uma merda. Só você. Tipo, literalmente só você. É considerado um dos filmes mais aclamados da história. Mas gostei do Peaky Blinders. American Psycho, incrível. American Psycho é um dos mais digeríveis, inclusive. Pra você que é meio luva e não conseguiu o Taxi Driver, ou melhor, pra você que é meio luva e não conseguiu o Taxi Driver, vê o American Psycho. American Psycho é bom. Old Boy é Red Pill. É Red Pill. E é mais luva também, dá pra ver aí se você não consegue ver o Taxi Driver. Com todo respeito, cadeirante, não quero te humilhar.
Mas é meio luva não gostar de Taxi Driver. Que Taxi Driver, ele usa aquelas técnicas de cinema mais... Né, um cinema meio lento, slow cinema, slow burn, gay, tá ligado? Exige um costume com o cinema pra você gostar, saca? Cowboy Bebop é a luva? Plug mandou R$23. Cowboy Bebop tá deboizado. Faz uma análise desse vídeo aqui. É uma review de Zero Ranger de um amigo meu. Zero Ranger? Pera, então vou ter que acabar esses vídeos aqui. Eu quero ver review de Zero Ranger. Se escrita criativa ou pense em desenvolver alguma história ou até mesmo só quer escrever melhor. E nesse vídeo não será diferente. Eu sei que muitas vezes pode parecer que o assunto que eu abordo ou as ideias que eu tenho... Cowboy é deboizado. Ele é tipo um The Boys ainda, não tá no nível luva. Tá luvando, uma hora luva. Mas deboizado. Alexandre Esteves é luva. Alexandre Esteves, ele teve uma rota muito interessante de ser uma pessoa muito luva. Aí ele teve contato com o Igor, a galera lá do Vitor Verde. Aí ele deu uma transcendida pra uma deboizada. E ele agora tá tentando transcender, tá ligado? Pra fidalgagem light. Eu acho que ele chega uma hora. Porque ele já tá bem promissor, né? Ele tá bem fidalgagem light, né? É foda, cara. Vídeos não tem muito relação com a narratologia, mas acreditem, quando falamos de ficção, sempre tem. Inclusive, essa é uma das características mais fantásticas das obras de ficção, permitir que reflitamos sobre os mais diversos tópicos das mais diversas áreas. Como tudo isso influencia no processo de escrita de uma história e o universo em si. Como uma história pode nos influenciar e nos ensinar. Eu sei, eu também acredito... Cadeirante, nada a ver. Só perguntando, por que você não parou de ver ele por causa da Crunchyroll? Você odeia Crunchyroll, mano? Eu não sei, eu não vejo pela Crunchyroll. Mas tô perguntando. Existe para passar uma mensagem e muitas coisas só estão lá para serem apreciadas. Não, o Alexandre Esteves, pra quem não sabe, ele viu o Initial D, ele fez uns vídeos, ele agora tá falando dos animes mais cult, tá querendo ver e criticar e não sei o que, querendo ser mais crítico, então eu acho que ele tá tentando dar uma... O canal do Frostman entre planos game. Por favor, não me chama disso, cara. Admiradas e não guarda nenhum grande significado. Eu entendo de onde saiu, cara, mas por favor, não diz isso, cara. Ainda assim, eu gosto de refletir sobre coisas que eu acho interessante. E um dos tópicos que mais... Nada contra o Entre Planos, by the way. Nada contra ele especificamente, mas meu canal não é isso, cara. Quando conheci Classroom of the Elite, foi essa ideia de um mundo em que, assim como o nosso, é injusto e as pessoas já nasceram com seus destinos praticamente já decididos. Ser cult igual a gostar de Uzumaki. Cara, sabe uma coisa que é bizarra, mano? Já pararam pra pensar que o Uzumaki já foi uma obra cult? Já foi. Já foi um nível que na época que quem leu o Uzumaki era Mencel. Eu li o Uzumaki ainda nessa época. Eu li o Uzumaki, eu li um monte de curta do Junjito nessa época. E eu nunca fui tão fã dele. Tipo assim, eu acho a arte dele muito boa. E eu acho que o jeito que ele lida com a mídia HQs muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu não ligo pra história, as histórias que eles têm. E eu sei que apesar de ser um meio muito estético, eu tenho muito apego com uma boa história. Então eu não ligo tanto pro Junjito. Dito isso, eu tenho uma camisa dele. Eu acho a camisa é foda. A estética dele é foda, não adianta. Eu acho até o Suehiro Maru um escritor melhor que ele. Sem piada, o Suehiro Maru, quando ele quer escrever algo interessante, ele escreve algo interessante. Ele tem coisas interessantes escritas, tipo histórias interessantes dele. O Suehiro Maru, ele não vive só da arte dele. E ele podia totalmente, porque a arte do Suehiro Maru e a do Junjito é pau a pau. Os dois são puta artista bom, tá ligado? Eu até acho o Suehiro Maru melhor. Eu acho o Suehiro Maru melhor em quase tudo. Eu só acho que como quadrinista especificamente, o Junjito é um pouco melhor, cara. Porque ele sabe lidar muito bem com o meio dos quadrinhos. Tipo, eu não vou falar Junjito é overrated. Nem longe de mim. Ele é um puta mangaka lendário. Mas o Suehiro Maru é muito bom. Muito melhor como roteiro e tal. Ficou overanalisando pra achar sentido oculto e dizer que era profundo. Não, pior que não tem muito sentido profundo no... Tem coisas, tem temas, tem histórias que tem temas, tem ideias interessantes. Mas é engraçado porque, cara, Entre Planos é um canal muito bom. Eu acho bom, cara, mas não é a estética que eu busco. Eu sou o cara que faz piada com teta de anime e depois tem paralelos, sei lá, às vezes uns paralelos ali um pouco mais inteligentes. Mas, no geral, não que eu seja inteligente, mas, tipo... coisas que são ditas que eu pesquisei e eu sei do que eu tô falando porque eu pesquisei em algum nível, sabe? Eu fui atrás, tá ligado? Mas eu gosto do contraste das piadas sujas e das coisas que são baixo nível com, às vezes, discussões que tem um pouco mais de rebusco. Eu gosto desse contraste, é uma coisa que eu busco no meu canal. Entre Planos é um cara técnico, ele só faz essa parte do rebusco. Eu não, eu gosto de entregar os dois. Eu acharia muito chato ser um canal só técnico. Eu acho divertido a mistura do entretenimento com alguma crítica ou discussões interessantes ou busca de curiosidades e arte, blá blá blá. Vocês entenderam?
Vamos dar play. Se Coitado do Eminência Narrativa. Tô viajando. você é mais jovem, pode ser que ainda não tenha percebido isso. E nesse caso, sinto muito O Jujutsu dessa ali. notícia, mas não existe justiça. Esse é um conceito abstrato e completamente subjetivo, o que significa que para cada um de nós, justiça vai ser algo completamente diferente. Cada um de nós Não gostei chega disso em não, cara. vantagens e Meio anticomunista, desvantagens, cara. mas adquirindo Vou depois chamar de soberano aí. que nasceu rico de uma família estruturada, alguém com um dom divino para tocar algum instrumento musical, ou até alguém que nasceu Keion é com uma foda. deficiência física. Nada disso é escolhido, tudo é imposto e eu acredito que essa seja uma das mensagens principais de Classroom of the Elite. Ayano Koji é um garoto que nasceu com uma cobaia e cresceu em um laboratório projetado para criar gênios, prodígios que sairiam de lá para assumir papéis de elite pelo mundo. Acontece que, ao mesmo tempo que o nosso protagonista foi criado para ter a frieza de um soldado perfeito, ele tem a sensibilidade para perceber isso desde cedo, e o faz se rebelar numa fuga para ser apenas um colegial comum. Por isso ele se recusa a deixar a escola, porque não quer voltar para aquela vida, e mesmo sendo um super-humano que teoricamente não tem emoções, ele sente dentro de si essa ânsia por liberdade, o que nos faz questionar se ele é tão frio assim. Do ponto de vista narrativo, esse background é muito bem escrito e executado na obra, mesmo que Ginugasa O texto nos tá. deixe com Eu tô entendendo o texto dele, mas a parte do vídeo tá em 60 FPS me mata, cara. um gostinho de clichê na boca. Eu Mas sempre é um jeito bom de escapar de copyright, né? digo que não tem problema algo ser clichê ou baseado num arquétipo comum. O que importa é como isso é executado. E no caso do Ayano Koji, ele não deixa tanto assim a desejar. Tirando uma pequena controvérsia com a mudança abrupta que seu personagem sofre depois do primeiro volume da Light Novel, onde ele havia sido apresentado como um personagem mais caricato, cínico e cheio de tiradas cômicas duvidosas, é compreensível que Kinugasa tenha sentido a necessidade de ajustar alguns pontos na personalidade dele. Eu não acho que essa mudança foi tão sutil quanto poderia, mas aceito e acho que esse Ayano Koji mais centrado em diferente condiz mais com a proposta do personagem. Pra quem nunca leu Light Novel, não deve estar entendendo do que eu tô falando, pois o anime nem chegou a mostrar esse lado do Ayano Koji. No anime ele já é colocado desde o começo como um super soldado frio que aparentemente não se importa com ninguém e só quer tentar viver a vida mais normal possível. Mas tudo isso Então só o anime pegou meio que o retconzinho que o autor colocou e já aplicou. Faz sentido. A narrativa nos mostra algo pelo desenvolvimento de um personagem, o efeito é amplificado e a intenção do autor consegue brilhar. E independentemente dos deslizes pelo caminho, o que fica marcado não é o que é dito ou os diálogos duvidosos soltos, mas sim o impacto A que arte aquele desse anime é personagem muito causa boa, em entretanto, nós. viu? Eu gosto muito do design dos personagens, das roupinhas. Além do mundo do ser uniforme, é injusto muito por foda. distribuir vantagens e desvantagens pelas pessoas de forma aparentemente aleatória, ainda temos a tal da meritocracia, que em teoria deveria servir para balancear as coisas, mas que na prática só gera mais frustrações. Tanto no universo de Classroom of the Elite quanto no nosso, os fracos não têm vez. Vocês querem ver um Classroom of the Elite, só que foda? Só que foda pra caralho, um anime foda que nessa vibe aí. Nossa, o cabelo tá todo ferrado. Deixa eu dar uma melhorada. Tem um anime que é muito bom. Nossa, tá uma pior ainda, Deus do céu. Tá, pronto. Tem um anime que é muito bom, cara, chamado Onisama-e, que é da mesma autora de Rosa de Versalhes. Esse anime, ele tem esse negócio de ter a tal da sororidade, tá ligado? Que seria o quê? É tipo as minas que é as top da escola, as top, as mais inteligentes, as melhores no esporte, as mais vagabundas, tá ligado? As mais gostosas. É só a elite da elite da escola. E tem todo esse dilema de nem todo mundo ser visto como igual na escola. E todos os dilemas que estão por trás desse conceito de que elas devem tentar ser as melhores possíveis. E tem essa vibe. Só que ele mistura isso com muitos temas de crescimento, de amor. E é muito bom. É muito bom. Onisama-e. Onisama-e. Você vê muitas vezes o amor imaturo dessas meninas nascendo. Elas lidando com isso. Até onde essa meritocracia não fode com a cabeça delas, até onde o estabelecimento dessa meritocracia não é uma perpetuação de traumas no passado. Onisama-e, que é da autora de Rosa de Versalhes, né, esqueci o nome dela, foda-se, é um puta anime bom, vocês vão dar uma olhada, é o Classroom of the Elite da Fidalgaria. Só que é bem goiano, né, falar anime atual ruim, anime antigo bom. Então não vou falar mal do Classroom of the Elite, só tô falando que a Ryoko Ikeda é uma boa autora mesmo, vocês deviam ver.
Não vou pro lado iguaiano da discussão. Na maioria das vezes, não importa muito o que uma pessoa faça, nada mudará. Isso é triste e cruel. E acontece porque, tanto na obra quanto aqui, temos sistemas que foram meticulosamente projetados para manter ao máximo o status quo de tudo e de todos. Isso pode até soar como conversa conspiracionista, mas qualquer um que tá na vida adulta e já colocou os pés no mundo real, sabe que o sistema não quer que você prospere. E se você tentar, ele vai fazer de tudo para tentar te jogar para baixo. Pessoalmente, eu acredito que num livre mercado verdadeiro isso não aconteceria. E ainda existe sim esperança de mudar as coisas. Mas infelizmente não é o caso no nosso mundo de... O livre mercado verdadeiro, ele tem um problema específico que ele não cria esse tipo de justiça e meritocracia completa. Como assim? Eu acho que a meritocracia... Primeiro, a meritocracia, ela vai existir, claro, vai existir em certo nível nas camadas baixas e médias da sociedade. Mas você tem que lembrar que no mercado completo tem uma tendência das pessoas ricas ficarem mais ricas, porque quem fica rico no capitalismo mais fácil é quem tem mais dinheiro, tá ligado? Então quem tem mais dinheiro vai ter mais possibilidade de investimentos, que aumentam a possibilidade deles de ganhar dinheiro, e com esse dinheiro eles investem mais, eles ganham mais dinheiro, e com esse dinheiro que eles ganham, eles investem mais e ganham mais dinheiro, e vira um ciclo. Aí que fica com pessoas muito ricas, e enquanto o resto da sociedade tá meio que normal, tá ligado? Não tô falando que eu sou comunista, pelo amor de Deus. Eu acho que a esse ponto vocês sabem que eu não sou nem um pouco comunista. Eu só tô falando que eu também não sou iludido de acreditar que o livre mercado, sabe, 100% liberto, ia causar uma meritocracia. Não ia. A diferença de oportunidades existe. Não adianta ignorar essa realidade. É só que o problema é que a solução de centralizar toda a economia é uma merda. Entendeu? O problema é que, tipo, a solução de centralizar não funciona. Não funciona. É até pior, tá ligado? Vira aquela coisa que é a crítica do Bakunin, né? Vira aquela coisa de tipo, tá, mas a partir daí, sabe? A partir daí não existe uma certa elite... a gente vai ser do monopólio pro outro. Não existe uma certa elite estatal, que é o que tende a acontecer nesses países. Então o Funça Supremo vai ser agora a elite. Ah, mas vai ter leis de casa e tal, mas ele vai ter mais poder. Ele pode ser uma elite política. Tipo, em teoria de determinismo? Não exatamente, cara. O que eu tô querendo dizer é muito simples. É que eu não acho que o modo que o mundo funciona economicamente é correto. Mas eu também não acho que a gente descobriu uma ideia melhor por agora. Eu acho que quem chegou mais perto talvez seja a China. Um país como a China, que tem essa ideia interessante de você ter uma economia relativamente livre, bem livre, mas que o governo ajusta com alta flexibilidade as questões que são necessárias para o país girar bem. Mas a China também taca o pau na população para eles trabalharem em regimes como 996, que é tipo, pô, os caras trabalham o quê? 996 é como mesmo? Das 9 às 9, é isso, é por isso que é 996. É isso mesmo. Aí fica 12 horas de trabalho, não fica? Porra, sinistro, cara. Só apenas churrascamento dos betinhas chineses. Mas é o sistema econômico que mais funciona no mundo atual. Não adianta. Tipo, não adianta escapar. É bizarro. Tipo, se for falar de economia e crescimento, é o que funciona. Mas é doente. Eu não sou a favor disso, obviamente. Mas eu acho que a questão da China ter flexibilização burocrática é muito bom. Especialmente para um país como o Brasil, que precisa de 50 assinaturas para tudo. Tudo é lento, tudo demora, sabe? Isso é pior. Bom, vamos lá. Classroom of the Elite. Todos os alunos da Kodo Ikusei são de origem nobre e estão lá para provarem para o sistema que são dignos de dar continuidade no império daqueles que estão atualmente no topo da sociedade. Prodígios da música, gênios da matemática, atletas premiados e todo tipo de gente rica com as mais diversas e peculiares habilidades. E cadê a meritocracia? No geral é assim que o corpo estudantil é formado, mas temos um ponto fora da curva até mesmo para esses padrões. Alguém que não deveria estar ali, pois surpreendentemente está no nível muito além. A Yonokouji é um super-humano que foi criado em um laboratório para superar qualquer habilidade de qualquer ser humano, e de fato ele o faz, seja nas habilidades físicas como esportes e lutas, ou nas intelectuais como aritmética e xadrez. Sua lógica e constituição física estão além de qualquer colega de escola, mas o que mais se destaca é na sua capacidade estratégica e na sua frieza ao manipular as pessoas.
Eu sei que não parece, mas ele não manipula por prazer nem por opção, e sim com a frieza e indiferença, usando sempre o mínimo necessário para sobreviver naquele mundo injusto. O Ainokoji se diferencia nesse ponto de muitos outros sociopatas da ficção que geralmente manipulam os outros só porque sim. No caso dele, ele não gosta necessariamente de ter de agir por detrás dos planos. Não, discordo. É como assim, psicopata da ficção que manipula, tipo... porque sim. Não. A maioria dos psicopatas da ficção, eles manipulam a partir da sua própria vantagem. Eu não acho que tem um estereótipo do psicopata que faz isso porque sim. Será que ele tá pensando aqui no Coringa? Tá. Se for o Coringa, esse arquétipo de personagem assim, psicopata louco, sou louco, beleza. Isso realmente é um trope. Acho que é isso que ele quis dizer. Detalhar e executar cada plot e cada twist da obra. Mas ele faz isso como um instinto de sobrevivência, de modo a preservar não só sua liberdade, mas a sua segurança e seus ideais. Eu acho que esse é o ponto que eu mais gosto na construção do Ainokoji. Ele não é só mais um sociopata genérico sem motivação. Tudo nele é bem definido e executado, e que no caso sempre honra os pilares da sua construção, respeitando aquilo que é compatível e que de fato o Ainokoji que nos foi apresentado faria. Um problema que é muito comum e pode destruir qualquer personagem é a eventual divergência entre as ações e a construção do próprio personagem. Inclusive esse é o principal problema que eu apontei no meu vídeo sobre Code Geass, que é quando o autor coloca no personagem palavras ou atitudes que não condizem com a construção dele no decorrer da obra. Infelizmente isso não acontece com Ainokoji, pelo menos até onde eu li da novel. Sendo sempre condizente com as suas ideias e suas palavras, as atitudes do Ainokoji sempre reafirmam aquilo que conhecemos dele, e nos mostram que quando o personagem é bem construído, podemos relevar erros eventuais de escrita, como aquele que eu mencionei sobre mudar a personalidade no meio do caminho. Mas independente disso, essa característica estratégia manipuladora Cara, isso aqui é uma coisa interessante. Acabou trazendo muitos fãs não só pra Classroom of the... Como que eu falo? Tipo, uma coisa sobre escrita de personagem, cara, de escrita de obra, é que tem nego que tem uma visão muito... a obra errou aqui, menos 2 pontos de nota. Não é assim, cara. Não é assim. É muito mais, tipo, quanto aquilo impacta na sua experiência, tá ligado? Então, por exemplo, se o Ainokoji, ele é um personagem consistente, mas ele tem, tipo... sei lá, ele tem fatores interessantes e quando ele é consertado ele funciona bem, meio que dane-se, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Tipo, se não te atrapalhou, não é um problema tão grande. Um exemplo, Flower, Sun and Rain é um jogo que eu acho gameplay chato, mas eu ainda dou um 10, 9, uma nota alta, algo assim. Por quê? Porque eu não acho que a gameplay é um aspecto tão central pra esse jogo, por mais bizarro que pareça, porque esse jogo é quase uma visão 9. Ele é um adventure de texto. Então, eu tô mais preocupado com a escrita e com a estética do que com a gameplay, tá ligado? Silver Case, mesma coisa. Então, tipo, tem que ver, tá ligado? Tem que ver até onde afetou na sua experiência. Às vezes um tropeço numa obra causa... Até porque a obra que ia ser perfeita demais, como o Chris tá falando, ela tende a ser covarde. E a coisa que é covarde também é meio sem graça. A história é padrão, sabe? Ela não faz nada de ruim, mas também não sai muito. O risco, muitas vezes, é o que torna a coisa interessante. Que tomou riscos, sabe? Venci um chefe de Persona 2, tinha 3k de vida e meu maior dano era 40. Meu Deus, que insuportável. 2 anos de luta. Elite, mas para o protagonista que acaba sendo a face da obra. E quando um personagem representa tanto assim a sua obra e nos faz querer acompanhar só para saber o que aquela mente que está no outro patamar fará a seguir, isso abre uma porta para que apreciemos os outros personagens que muitas vezes não seriam o suficiente para atrair uma audiência, por mais bem escritos que sejam. Isso é importantíssimo para qualquer obra e acaba também nos recompensando pela feliz surpresa de conhecer diversos personagens bem escritos. No meu caso, eu não decidi ler e assistir Classroom of the Elite só por causa do seu protagonista, até porque a proposta da obra me agrada bastante. É quase como um experimento social com adolescentes numa escola, então pra mim não tinha muito como ser ruim. É quase como o que Danganronpa promete. É um Danganronpa, um cenário um tanto parece que o Danganronpa realista, se é que eu posso dizer assim. Mas pra quem foi pelo Ainokoji, eu tenho certeza que não se decepcionou. Algo que me agrada bastante na adaptação é que em todo episódio o anime apresenta uma frase de algum pensador ou figura histórica famosa, sempre com foco na ideia central do arco atual, ou no caso do episódio. Eu acho isso genial, ainda mais pro contexto da obra, que tenta puxar um pouco mais pra esse lado filosófico. E um dos questionamentos que filosófico mesmo essa porra? Eu achava que era mais coisa social, que pode sei ser lá. expressada pela forma que as pessoas estão sempre buscando não só crescer por crescer,
mas muitas vezes por simplesmente não suportarem a ideia de estarem por baixo. A verdade é que os seres humanos não querem igualdade, eles apenas desejam estar acima dos outros. Essa frase expressa a triste realidade de muitas pessoas e, querendo ou não, desse ideal distorcido. Pessoalmente, eu acredito sim que isso é verdade, mas até certo ponto. É claro que nem todo mundo é assim, pelo menos não conscientemente, mas é notório para qualquer pessoa que já se relacionou em sociedade com outras pessoas que a maioria vai tentar te derrubar. E o pior, muitas vezes sem nenhum motivo aparente. O que a Ayano Koji nos explica é que esse tipo de pessoa não está necessariamente sendo má ou deliberadamente desejando seu mal, mas apenas agindo por instinto, ainda que isso não justifique os atos ruins, mas nos ajuda a compreender um pouco mais da natureza humana. Ah, o anime é interessante então, porra. Tenta nos mostrar das formas mais simples. Pô, a ideia é legal, pelo menos. Não parece horrível, um lixo, sei lá. Comprometedor ou simplesmente cruel e que pode inclusive ter manchado seu passado, como o incidente da Kushida ou até o erro da Ichinose, a obra nos mostra que aqueles alunos não são só gênios prodígios, mas também, acima de tudo, seres humanos. E o pior, na sua pior fase, a adolescência. Não tinha como aquele experimento dar certo. E quando paramos para analisar narrativamente, confirmamos que todo o desenvolvimento do plot leva a isso, ao caos iminente. Tecnicamente, o que eu mais gosto é como Kinugasa estrutura o plot baseado no que seria o ano acadêmico de uma escola de ensino médio, onde as provas são geralmente os eventos disruptivos e os grandes eventos escolares servem para forçar um amadurecimento, um desenvolvimento de cada aluno/personagem. Isso é genial e é de longe o que mais me admira na sua escrita, pois pode parecer simples, mas tanto na noção de passagem do tempo quanto o peso das escolhas de cada personagem é algo complicado de se gerenciar, mas que é muito bem feito. E quando juntamos isso à frieza com a qual muitos daqueles adolescentes agem, tudo ainda fica muito mais realista, porque só quem passou pelo ensino médio sabe como aquilo pode ser cruel, mas ao mesmo tempo pra mim foi de boa. E fonte de mudanças importantes nas nossas vidas. Eu não acho que as obras japonesas, especialmente animes e light novels, estão saturadas nem nada do tipo, mas de tudo que eu mencionei aqui que me agradou em Classroom of the Elite, e além do desenvolvimento de alguns personagens, como o da própria Horikita, que em alguns momentos assume até o papel da protagonista e teve... Aumentei o som no mic um pouco, ficou bom? Outro fator que surpreende e cativa é a brisa de ar fresco que essa obra traz para um cenário onde a maioria das obras é geralmente ação, romance... Só verificando mesmo aqui. E não me entendam errado, como eu disse, eu não acho que é um cenário saturado, e eu gosto bastante desses gêneros que se repetem, mas eu também gosto demais quando aparece algo com uma proposta diferente, um drama psicológico, com um pouco de mistério e até uma pitada de pseudo-romance. Por isso tudo eu acho que Classroom of the Elite conquistou tantos fãs em tão pouco tempo. Eu sei que teve um intervalo grande na adaptação, mas só o fato da light novel estar na segunda temporada já mostra como a proposta foi bem aceita e como o desenvolvimento agradou os fãs. É como eu digo, quando algo é bom, nada segura seu avanço. E quando eu digo bom aqui, eu não tô falando de qualidade técnica necessariamente, porque teve gente que interpretou meu vídeo sobre isekais de uma forma um tanto tendenciosa. É como eu disse no meu vídeo sobre as obras ruins, a qualidade técnica não importa, e no fim do dia as pessoas vão consumir aquilo que as agrada de alguma forma. E se tantas pessoas se sentiram atraídas e consumiram uma obra no formato de light novel, que é ainda mais nichado que animes, o mercado certamente interpreta ela como sendo no mínimo boa. De qualquer forma, independente do motivo pelo qual você se interessou por Classroom of the Elite, seja pela presença, personalidade e ações do Ayano Koji, pela história e desenvolvimento da Horikita, nossa tsundere favorita, ou até mesmo pelas poucas... o vídeo é o vídeo mesmo, não é eu não. Executadas cenas de ação, você certamente tem um gosto que vai além do básico, e provavelmente gosta de temas mais sérios e complexos. Então eu tenho certeza que você vai gostar dessa análise sobre Suzumi. Um filme que aparenta ser mais mainstream, mas que guarda muitas referências bonitas e até um silogismo constante que poucos percebem. Então assistam lá e me digam o que acharam nos comentários. Muito obrigado por assistir e se você gostou desse vídeo, considere virar membro para continuar ajudando e apoiando no projeto do canal. E também assista esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também. Suzumi parece interessante. Bom, esse canal é bom. Tenho o que dizer. Olha o Denji aqui. Puta vídeo legal. Não tem o que dizer. Tá no padrão do vídeo dele. O Eminência Narrativa é consistentemente bom. Tem um padrão bom de vídeo. Queria ver uma hora ele falando de algo que ele gosta muito por longas horas, né? Porque no geral parece que ele fala de coisas que ele gosta, mas não que ele gosta muito, tá ligado? Eu nunca vi ele falando de um negócio que tipo ele vai falar assim, fala, pô, eu amo esse anime e vai falar com toda paixão. Que é meu gênero favorito de filmes. De filmes não, de vídeos.